Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da semana. Agora, graças a Deus, nosso equipamento de gravação voltou a funcionar. Graças a Deus, vamos voltar a postar também os nossos estudos lá no YouTube, para caso você tenha perdido aí algum estudo, você poder ouvir de novo, tá bom? Semana passada estudamos qual livro mesmo? Você lembra? Segundo Samuel. Vimos Davi finalmente se tornando rei de todo Israel. Vimos Davi conquistando Jerusalém, trazendo a Arca de Deus para a capital, com aquela festa linda, onde ele dançou com todas as suas forças. Vimos Deus fazendo aliança eterna com Davi, prometendo uma dinastia que nunca acabaria, né? Mas também vimos o lado sombrio, o pecado terrível de Davi com Batseba, o assassinato de Urias e as consequências devastadoras que isso trouxe. Terminamos o nosso estudo semana passada vendo, o arrependimento verdadeiro de Davi no Salmo 51 e o nascimento de Salomão. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. E Salomão é exatamente onde começa 1 Reis. Mas antes de entrar na história, vamos fazer aqui um panorama geral desse livro. 1º e 2º Reis eram um livro só, assim como Samuel. Eles foram divididos na tradução grega por questões práticas. Não cabia num rolo só. Então pensa assim, 1 Samuel e 2 Samuel contam a história de Davi, que aprendemos semana passada. Já 1 Reis e 2º livro de Reis contam a história do reino dividido. Quem escreveu esse livro? A tradição diz que foi o profeta Jeremias. E isso faz sentido, porque o estilo é parecido, com o livro de Jeremias. E o autor claramente viveu depois do exílio na Babilônia. Os eventos de 1 Reis acontecem aproximadamente entre 970 e 850 anos antes de Cristo, Então, fazendo a continha ali, são mais ou menos aí 120 anos de história. Para quem foi escrito esse livro? Para o povo de Israel no exílio. Eles estavam na Babilônia, longe da terra prometida, sem templo, sem rei, sem nada. E eles estavam se perguntando, por que Deus deixou isso acontecer conosco? E esse livro responde: porque vocês abandonaram Deus. Começou com Salomão, que começou a adorar ídolos. Continuou depois com reis malvados, digamos assim. E terminou em julgamento. Então esse livro é livro de explicação e também de aviso. Qual o propósito? Esse livro tem o propósito de ensinar que obediência traz bênção e que desobediência traz maldição. Que alianças com nações pagãs levam à idolatria. Que Deus levanta profetas para chamar o povo de volta. E também que Deus é paciente. Mas claro, sua paciência também tem limite. Como está estruturado esse livro? Ora, dá para dividir em 3 grandes blocos. A primeira parte, do capítulo 1 até o 11, vamos aprender sobre Salomão.
Começa com Salomão se tornando rei, pedindo sabedoria a Deus, construindo também um templo magnífico. Salomão também vai ficar riquíssimo e famoso, mas termina triste, né? Porque Salomão vai se casar com 700 princesas e 300 concubinas pagãs, e elas vão desviar o coração dele para ídolos. Então, nessa primeira parte, né, do livro, do capítulo 1 até o 11, vamos ver essa parte, né? O homem mais sábio do mundo e fez a coisa mais burra possível. Segunda parte do livro, do capítulo 12 até o capítulo 16, vamos ver que o reino vai se dividir. Depois que Salomão morre, o seu filho Roboão vai assumir o trono. Mas ele é arrogante. Ele é uma pessoa complicada de lidar. Roboão é uma pessoa complicada. O povo, né, vai pedir redução de impostos e ele diz que vai aumentar ainda mais. E o resultado disso é que 10 tribos se rebelam e formam o Reino do Norte. E só 2 tribos vão ficar com Roboão no Reino do Sul, de Judá, né? O Reino do Norte é Israel, o Reino do Sul é Judá. O reino glorioso de Davi e Salomão vai se partir em 2. E aí vai começar uma sequência de reis péssimos lá no norte. Todos idólatras. Já na parte 3, né, do livro, capítulo 17 até o 22, vamos conhecer Elias, o profeta de fogo. Aqui vai entrar o personagem mais espetacular desse livro, Elias, o profeta que enfrentou reis, que fechou o céu por 3 anos sem chuva, que venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, que foi alimentado por corvos, que ressuscitou mortos. Então, meus irmãos, é muita ação, é drama, é confronto. Tudo isso na terceira parte do livro. Vamos agora conhecer os temas desse livro, temas principais. Primeiro tema: sabedoria sem fidelidade é vaidade. Salomão tinha toda a sabedoria, mas não foi fiel. Segundo tema: pecado tem consequências nacionais. É porque o pecado de Salomão vai dividir o reino, né? E o terceiro tema: idolatria é traição. Adorar outros deuses é um adultério espiritual, meus irmãos. Quarto tema: Deus não abandona seu povo, porque mesmo com aqueles reis péssimos, Deus vai enviar profetas. Quinto tema: um homem de Deus vale mais que 1000 inimigos. Isso mesmo, porque Elias venceu centenas de profetas, né? E o sexto tema: tudo tem consequências, como já aprendemos aí em vários estudos anteriores. Tudo tem consequências. Cada rei é avaliado, né? Se ele fez o que era certo ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Bom, vamos então começar a entrar na história. E vamos começar com drama total. Porque Davi já estava velho, né? Muito velho.
o texto diz que ele não conseguia se aquecer mesmo com várias cobertas. Então, os servos trouxeram uma linda jovem chamada Abisag para cuidar dele, para dormir ao lado dele e também aquecê-lo. O texto deixa claro, tá, meus irmãos, que ele não teve nenhum tipo de relação com ela, ela só cuidava dele com muito carinho, porque Davi já estava perto da morte. E nesse momento, né, de fraqueza, um dos filhos dele, Adonias, decidiu se autoproclamar rei. Adonias era o quarto filho de Davi. Os outros 3 primeiros tinham morrido. Então ele achava, né, que tinha direito ao trono. Ele se exaltou, preparou carros, cavaleiros, 50 homens para correr na frente dele e começou a agir como rei. E sabe quem apoiou Adonias? Joabe, né, o comandante do exército de Davi, estava do lado de Adonias. E também Abiatar, que era o sacerdote. 2 dos homens mais importantes do reino. Eles fizeram uma conspiração. Adonias ofereceu sacrifícios, fez uma grande festa na cidade, convidou todos os irmãos, exceto Salomão e todos os oficiais de Judá. Mas tem gente que eles não convidaram, não. Tipo Natã, o profeta, Benaia, o chefe da guarda pessoal de Davi, Zadok, que era o outro sacerdote, e claro, Salomão. Porque esses eram leais, né, a Salomão. Natã, então, foi correndo contar para Batseba, mãe de Salomão. Batseba é a mãe de Salomão. Natã disse: você não ouviu? Adonias está se fazendo rei e o nosso senhor Davi não sabe disso. E se ele conseguir, você e Salomão serão considerados traidores e mortos. Ou seja, era uma questão de vida ou morte. Então Natã teve uma ideia. Natã bolou um plano. Batseba deveria ir até Davi e lembrar a ele que ele tinha prometido que Salomão seria o rei. E enquanto ela estivesse falando, Natã entraria e confirmaria tudo o que estava dizendo Batseba. Então, Batseba entrou no quarto de Davi. O rei, meus irmãos, estava tão velho que ela se curvou e prestou reverência. Então Davi perguntou: o que queres? E ela disse: Senhor meu, tu jurastes pelo Senhor, teu Deus, a tua serva, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim. E agora, Adonias que está reinando, e tu, rei, meu senhor, não o sabes. Ele já matou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e também Abiatar e Joabe. Mas a Salomão, teu servo, não convidou. E agora, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que declares quem se assentará no trono. Era verdade, Davi realmente tinha prometido. Inclusive lá em 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 9,
registra, que Deus tinha dito a Davi que Salomão seria o sucessor. Mas na velhice, já com a idade, parece que Davi esqueceu. Ele esqueceu e também não tomou providências. E enquanto Batseba falava, Natã entrou e confirmou tudo. E disse: Senhor rei, foste tu que disseste que Adonias reinaria? Ora, porque ele desceu hoje e matou bois e animais cevados e convidou todo mundo, menos Salomão. É isso mesmo que tu autorizaste? Pergunta Natã. E aí Davi acordou. Davi acordou, meus irmãos, literalmente. Ele percebeu o golpe e ele tomou uma ação imediata. Chamou Batseba de volta e jurou, dizendo: Vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia, que hoje mesmo farei como te jurei. Salomão, teu filho, reinará depois de mim. E Davi deu ordens claras, dizendo: chamem Zadok, Natã e Benaia. Quando eles chegaram, Davi mandou, dizendo: tomai os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o até Gion. E Zadok e Natã o ungiram ali rei sobre Israel. Depois tocai a trombeta e dizei: viva o rei Salomão. A mula do rei, isso era importantíssimo. Só o rei montava na mula, a mula real. Era símbolo de autoridade. Então, com isso, Davi estava declarando publicamente que Salomão é o seu sucessor legítimo. E eles fizeram isso, levaram Salomão até a fonte de Gion. Zadok pegou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Foi festa, meus irmãos, flautas tocando, povo celebrando. A alegria era tão grande que a terra até estremecia com o barulho. E sabe quem ouviu o barulho? Ele mesmo, Adonias. Adonias e seus convidados ouviram o barulho. Eles estavam terminando de comer na festa deles quando ouviram trombetas e gritaria. Joabe perguntou: que barulho é esse na cidade? E naquele exato momento chegou Jonatas, que era filho de Abiatar. Chegou correndo. Adonias pensou que eram boas notícias e disse: entra, tu és homem valente, traze boas novas. Mas Jonatas disse: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu Salomão rei. Zadok e Natã o ungiram. O povo está celebrando. Salomão já está até assentado no trono real. E mais, Davi se prostrou na cama e disse: bendito seja o Senhor que me deu hoje quem se assentasse ao meu trono. E aí, meus irmãos, houve um silêncio. A festa acabou. Todos os convidados de Adonias se levantaram e fugiram, cada um para sua casa.
porque ninguém queria ser associado, né? Aquele golpe lá, ao golpe fracassado, né, de Adonias. E o que aconteceu com ele, hein? Adonias ficou apavorado. Salomão ia matá-lo por traição. Então ele correu para o tabernáculo e pegou nas pontas do altar. Isso significa que isso era símbolo, né, de buscar asilo, proteção, porque o altar era um lugar sagrado. Ninguém teria coragem de matar alguém ali. Isso seria profanação. Então contaram para Salomão: Ei, Salomão, Adonias está com medo e pegou nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E Salomão, que era muito sábio, Salomão tinha uma sabedoria imensa, respondeu: se houver como homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Mas, se achar nele maldade, ele morrerá. Então o que estava dizendo aqui Salomão, em outras palavras? Salomão estava dizendo o seguinte: Ei, eu vou te dar uma chance, mas se aprontar de novo, acabou. Então mandaram buscar Adonias. Ele veio e se prostrou diante de Salomão. E Salomão disse apenas: Vai para a tua casa. Então, primeira decisão sábia, né? Salomão foi misericordioso, mas também foi firme. Perdoou, mas avisou. Ora, meus irmãos, já vou adiantar para você que, infelizmente, Adonias não aprendeu a lição. E que vai pagar caro. Mas eu vou contar essa história outro dia, tá bom? Mas já deixo adiantado para você que, infelizmente, Adonias não aprendeu a lição. Bom, pouco tempo depois, Davi chamou Salomão e deu as seguintes instruções. O capítulo 2, né? Estamos no capítulo 2, versículo 2. Está nessa parte aqui, está registrando as palavras finais, né, de Davi. Então Davi chamou Salomão e deu as instruções seguintes: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Sê forte e portar-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus ainda nos seus caminhos. Guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e também os seus testemunhos, porque se guardará tudo isso e prosperarás em tudo que fizeres. E o Senhor confirmará a palavra que falou acerca de mim. Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante mim fielmente, com todo o coração e com toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Olha, em outras palavras aqui, olha que testemunho lindo, né? Davi não estava dizendo, por exemplo, seja esperto, seja rico, seja poderoso. O que ele estava dizendo é o seguinte: obedeça a Deus, porque é a obediência que garante a bênção. A aliança, né, que Deus fez comigo depende de fidelidade. Era isso que Davi estava querendo dizer.
Ah, mas Davi também deu instruções práticas. Lida com Joabe, viu? Lida com Joabe, disse Davi. Ele matou 2 comandantes do exército em tempo de paz. Ele derramou sangue de guerra em tempos de paz. Então faça justiça. E sobre os filhos de Barzilai, Davi disse: seja bondoso com eles. Eles me sustentaram quando fugi de Absalão. E sobre Simei, Davi também deu instruções práticas, dizendo: Simei me abençoou terrivelmente, e jurei que não o mataria. Mas tu és sábio, Salomão, então faça o que achar certo. Meus irmãos, então Davi estava passando o bastão, né? Estava dando a Salomão a lista de coisas pendentes. E então, no capítulo 2, versículo 10, diz que Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, nesse momento, o maior rei de Israel morreu. Ele reinou 40 anos. Foram 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi foi um guerreiro, foi um poeta, um adorador. Foi um pecador também, mas foi um arrependido. Foi um homem segundo o coração de Deus. Era a hora, então, do seu filho assumir. E Salomão confirmou o trono com mão forte. Aqui Adonias cometeu outra burrice, né? Pediu a Abisague, a jovem, né, que cuidava de Davi, como esposa. Isso era visto como reivindicação ao trono. E aí Salomão não perdoou e mandou matá-lo. Abiatar, né, o sacerdote que tinha apoiado Adonias, foi deposto. Mas ele foi poupado também, porque tinha carregado, né, a arca de Davi. Joabe, o comandante assassino, foi morto, mesmo agarrado ao altar. Joabe ficou lá agarrado, mas mesmo assim, mataram ele. E Simei também foi avisado, assim como pediu Davi, dizendo: fique em Jerusalém, Simei. Se você sair, você morrerá. E aí o que aconteceu? Simei desobedeceu anos depois e, como prometido, foi executado. Então Salomão estava consolidando o poder, estava eliminando ameaças, estava estabelecendo ordem. E o versículo 12 diz o seguinte: e o reino foi confirmado na mão de Salomão. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua, né? Primeiro vamos ver o que a gente aprendeu no estudo de hoje. A primeira lição, né, é que Deus escolhe quem Ele quer. Não era Adonias o mais velho. Era Salomão o escolhido de Deus. Então, saiba que Deus não segue regras humanas de sucessão. Segunda lição: cumpra suas promessas. Porque Davi tinha prometido, né, que Salomão seria rei. E mesmo velho, mesmo fraco, ele cumpriu. Terceira lição que aprendemos hoje:
Obediência a Deus é chave da bênção, viu? Obediência a Deus é a chave da bênção. Porque Davi deixou isso claríssimo para Salomão, dizendo: guarda os mandamentos. Quarta lição: sabedoria inclui justiça. Sabedoria inclui justiça. Porque Salomão, ele foi, misericordioso com Adonias, inicialmente, mas ele também foi firme quando necessário. Quinta e última lição: transições são delicadas, porque a passagem de Davi para Salomão podia ter sido até uma guerra civil, né? Ela até foi, assim, relativamente pacífica. Ela foi pacífica porque Deus estava no controle. Mas poderia ter acontecido uma guerra civil ali entre eles. Então, meus irmãos, finalizamos hoje. Salomão começou bem, obedeceu o pai, buscou justiça, consolidou o reino. Mas será que ele vai continuar assim? Será que ele vai obedecer a Deus como Davi mandou? Então amanhã vamos ver o momento mais importante do reino de Salomão. Quando Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E a resposta de Salomão vai ser tão sábia, meus irmãos, que Deus vai ficar impressionado, viu? Amanhã também vamos ver Salomão construindo o templo mais magnífico que o mundo já viu. Não perca amanhã, às 11 horas, aqui na Barroso Mix. Que Deus te dê sabedoria, como deu a Salomão. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Que bênção estar com você de novo aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou o catequista Rafael Henrique. Hoje vamos continuar pelo livro de Reis, primeiro livro de Reis. Hoje vamos ver 2 momentos que marcaram para sempre o reinado de Salomão. O sonho, onde ele pediu sabedoria, e a construção do templo mais magnífico que esse mundo já viu. Ontem, nós vimos Salomão assumindo o trono depois de Davi. Vimos a conspiração de Adonias, que tentou se fazer rei, mas Davi agiu rápido, e ungiu Salomão como seu sucessor legítimo. Vimos também as últimas palavras de Davi. Você lembra as últimas palavras dele? Ele disse: obedece a Deus, guarda os mandamentos. E depois disso ele partiu. E vimos Salomão consolidando o poder, eliminando ameaças, estabelecendo seu reino. E hoje vamos ver Salomão no auge da glória. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Bom, vamos lá então, meus irmãos. Imagina a cena comigo. Salomão agora é rei. Ele é jovem. Ele é poderoso, com todo o reino de Israel nas mãos. Mas ele sabe que tem uma responsabilidade enorme. Como governar um povo tão grande? Como tomar decisões sábias?
como seguir os passos de seu antecessor Davi. Davi, o pai que todo mundo amava. Então Salomão foi a Gibeon. Por que Gibeon? Porque era ali que estava o tabernáculo naquela época. A arca estava em Jerusalém, né, na tenda que Davi armou. Mas o tabernáculo de Moisés, com o altar de bronze, estava lá na cidade de Gibeon. Então Salomão queria ir lá oferecer sacrifícios a Deus. E olha que generosidade. O texto diz aqui no capítulo 3, versículo 4, o seguinte: Subiu, pois, o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o principal lugar alto. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Diz aqui a Bíblia. 1000! Você imagina? 1000 animais foram sacrificados. Isso deve ter levado dias, né? Salomão, então, estava demonstrando devoção total, gratidão profunda, dependência completa de Deus. E naquela noite, Deus apareceu a Salomão. Foi em sonho. E sabe o que Deus disse? Algo que qualquer um de nós gostaria de ouvir. Deus disse para Salomão: Pede o que quiseres que eu te dê. Ei, para aí, respira fundo. Você entendeu o que Deus acabou ali de oferecer? Pede o que quiseres. É um cheque em branco, então, de Deus, hein? Pede o que quiseres. Pode ser riqueza, pode ser fama, pode ser poder, longa vida. Pode pedir, que mais? A morte dos inimigos. Qualquer coisa. E olha a resposta de Salomão. Olha que maturidade. Que sabedoria. Ele começa reconhecendo, a bondade de Deus e disse: Tu usaste de grande beneficência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, e continuaste a usar dessa grande beneficência, dando-lhe um filho que se assentasse no seu trono. Ou seja, Salomão aqui está dizendo o seguinte: Deus, tu foste tão bom com meu pai. Ele te obedeceu e tu o abençoaste. E agora me colocaste no trono dele. Isso é graça pura. E ele continua: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu ainda sou um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Então, Salomão disse que é um menino pequeno, né? Salomão tinha ali aproximadamente 20 anos. Mas ele se sente, pequeno demais para a tarefa. Ele reconhece a sua incapacidade. Ele não é arrogante, não fica se achando, Então ele diz: Eu não sei o que fazer, Deus. E ele continua dizendo: E teu servo está no meio do povo que escolheste, um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Disse Salomão: São milhões de pessoas. Como governar tanta gente? Como resolver os conflitos? Como fazer justiça? Como tomar decisões que afetam milhões? Então Salomão achava isso difícil e esmagador. E aí ele faz o seu pedido.
está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Ele diz: Dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ou seja, Salomão não pediu riqueza, não pediu longa vida, não pediu morte dos inimigos. O que Salomão pediu foi sabedoria, um coração entendido, capacidade de discernir, de fazer justiça, de governar bem. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O texto diz: esta palavra agradou ao Senhor, que Salomão houvesse pedido isso. Deus ficou feliz. Imagina aí Deus sorrindo, satisfeito, porque finalmente alguém pediu a coisa certa. E Deus respondeu: porquanto pedisse isso e não pediste para ti muitos dias de vida, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti nunca houve teu igual. E depois de ti nunca se levantará outro igual a ti. Meus irmãos, então Deus está dizendo assim, ó: você vai ser o mais sábio de todos os tempos. Antes de você, ninguém. Depois de você, ninguém. Você vai ser o único em sabedoria. E Deus continua: e também te dou o que não pediste. Vou te dar também riquezas e glória, de modo que entre os reis não haverá teu igual em todos os teus dias. Então, Salomão, meus irmãos, ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, deu sabedoria e também mais riqueza, mais glória. Abrindo aqui um parêntese, vamos lá no Novo Testamento, lá no capítulo 6 de Mateus, Mateus 6, 33, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Salomão buscou o reino, Ele pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus. E Deus acrescentou tudo mais. E tem mais, Deus faz uma promessa condicional. Ele diz: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então a bênção continua se Salomão obedecer. É promessa com uma condição. Vamos ver se ele vai cumprir, Então Salomão nesse momento acordou do sonho e da conversa que teve com Deus. Percebeu que tinha sido um sonho, mas um sonho real, Uma visão de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi voltar para Jerusalém, ficar diante da arca e oferecer mais holocaustos e ofertas pacíficas. E deu uma festa para todos os seus servos. Salomão estava feliz, estava celebrando a bondade de Deus.
E aí, logo depois, acontece algo que prova que Deus tinha mesmo dado sabedoria a ele. A história das duas mães e do bebê. Acho que você já ouviu essa história, hein? Vou contar para você. Essa história era a seguinte: duas prostitutas vieram ao rei. Sim, prostitutas, diz aqui a Bíblia. Mulheres que moravam juntas na mesma casa. E uma delas disse: Rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho, estando ela em casa. 3 dias depois, ela também deu à luz, rei. Não havia mais ninguém conosco, só nós duas. De noite, o filho dela morreu, porque ela se deitou sobre ele. E ela se levantou à meia-noite, tirou meu filho de mim, enquanto eu dormia, e o deitou em seu seio. E o filho morto dela colocou no meu seio. Quando eu acordei para amamentar meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem de manhã, eu percebi que não era o meu filho. E a outra mulher gritou: Não! O filho vivo é meu, o vivo é meu filho, o morto é o teu. E a primeira respondeu: Não, o morto é o teu, o vivo que é o meu. E começaram ali a brigar no palácio, na frente do rei. Ninguém tinha visto, o que aconteceu de noite. Não tinha câmera, não tinha testemunha. Era uma palavra contra a outra, E aí, como descobrir a verdade? Como fazer justiça? E Salomão, com aquela sabedoria que Deus tinha dado, teve uma ideia genial. Ele disse: Trazei-me uma espada. E aí levaram a ele a espada. Salomão ordenou: Divide o menino vivo em 2 partes e dai metade a uma e metade a outra, e vamos resolver esse problema. Todo mundo ali congelou na hora. O quê? Como assim, rei? Cortar o bebê ao meio? Que solução é essa? Mas olha o que aconteceu. A mãe verdadeira, aquela cujo filho estava vivo, ela não aguentou aquilo, ela sentiu compaixão pelo filho e ela gritou: Não! Não, Senhor! Dai-lhe o menino vivo e não o mateis de modo nenhum. Pode ficar com ela, mas não mate ele. Então ela preferiu perder o filho do que vê-lo morto. Mas a outra estava fria e disse: Nem meu, nem teu seja, vamos dividi-lo. Ela não se importava, Se ela não podia ter filho vivo, a outra também não teria na cabecinha dela. E Salomão declarou: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque ela é a mãe dele. Salomão descobriu então quem era a mãe verdadeira. Perfeito! A sabedoria de Salomão revelou a verdade. A mãe verdadeira se identificou ali pela compaixão. E todo Israel ouviu falar desse julgamento. E temeram o rei, porque souberam, viram que ele era sábio, que havia nele
sabedoria de Deus para fazer justiça. E com isso a fama de Salomão começou a se espalhar. E não era só sabedoria jurídica, não, era sabedoria em tudo, meus irmãos. No capítulo 4, versículo 29 até o 36 diz assim, ó: Deus deu a Salomão sabedoria, grande prudência e largura de coração como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior que a de todos os do Oriente e maior que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Está dizendo aqui a Bíblia. Olha e olha quantas coisas Salomão sabia, né? Ele proferiu 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Ou seja, né? 3.000 provérbios. O livro de provérbios na Bíblia tem menos de 1.000, né? Imagina os outros 2.000, então, que não foram registrados. E 1.005 cânticos. Ou seja, meus irmãos, o cara era um poeta, era músico, era filósofo. Esse era Salomão. Olha o que diz aqui. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota da parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Ou seja, Salomão era cientista, era botânico, era zoólogo. Ele sabia de tudo, ele era sábio, ele estudava tudo. De todos os lugares vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. E a riqueza? A riqueza também era absurda. Salomão tinha 12.000 cavaleiros, 40.000 cavalos, provisões diárias, né? 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas. Só para um dia. Meus irmãos, é só para um dia que eu estou dizendo. Era comida, então, para alimentar um exército. Era muita riqueza. Mas sabe o que Salomão mais queria fazer? Ele queria construir o templo. Lembra que Davi quis construir? Davi também queria construir o templo, mas Deus disse: não! Você derramou muito sangue. Quem vai construir é seu filho. Pois é, chegou a hora. No 4º ano de reinado de Salomão, ele começou a construção. Irã, rei de Tiro, forneceu os cedros do Líbano, que são aquelas madeiras, né? Aquelas madeiras boas, nobres, perfumadas, lindas. Salomão mandou 30.000 homens ao Líbano em turnos. Ou seja, foram 10.000 por mês. Um mês trabalhando, 2 meses em casa. Além disso, 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. 145.000 trabalhadores. Era o maior projeto de construção da época.
Muita gente trabalhando. E que templo! Porque aqui no capítulo 6 descreve cada detalhe. São 60 côvados de comprimento. Isso dá mais ou menos 27 metros. 20 de largura, que dá 9 metros. 30 côvados de altura. Em metros isso dá mais ou menos ali 14 metros. O piso de cipestre. Paredes de cedro. Tudo revestido de ouro. Ouro puro cobrindo o piso, as paredes e também o teto. Era assim o templo de Salomão. E o lugar santíssimo tinha, claro, né, onde ficaria a arca. Era um cubo perfeito, 20 côvados de cada lado, revestido de ouro puro. Pesava 600 talentos de ouro. Mais de 20 toneladas de ouro, meus irmãos, então. 20 toneladas de ouro só no lugar santíssimo. E tinha também 2 querubins gigantes dentro do lugar santíssimo. Feitos de madeira de oliveira e revestidos de ouro. Cada um com 10 côvados de altura, que dá mais ou menos aqui em metros, 5 metros mais ou menos, um pouco menos. As asas abertas, cada asa então, tinha 5 côvados. Então, da ponta de uma asa até a outra ponta, eram 10 côvados, que dá mais ou menos ali 5 metros. Então os querubins eram grandes, né? E juntos cobriam toda a largura do lugar santíssimo. E as portas? As portas eram de madeira de oliveira, entalhadas com querubins também, com palmeiras e flores abertas. Tudo revestido de ouro. As colunas eram de cedro. Os utensílios, aquelas mesas, né? As bacias, candelabros, também era de ouro puro. Essa construção levou 7 anos. E quando ficou pronta... foi a inauguração mais gloriosa da história, meus irmãos. Salomão reuniu todo Israel em Jerusalém. Todos os anciãos, todos os chefes das tribos, todos os príncipes. Era uma festa nacional. E os sacerdotes trouxeram também a Arca da Aliança, né, da tenda de Davi, não poderia faltar ela. Colocaram ela no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. E quando os sacerdotes saíram do lugar santo, aconteceu algo sobrenatural. Olha aqui o que diz no capítulo 8, versículo 10. A Bíblia diz: sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Olha que bênção, meus irmãos, a glória de Deus, a mesma que tinha enchido o tabernáculo no deserto, agora enchia o templo. É a presença visível, né, de Deus. Aquela nuvem luminosa era Deus dizendo: gostei, eu aprovo, este é meu templo, eu habito aqui. Salomão se virou para o povo e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e a cumpriu pela sua mão.
Deus então tinha prometido a Davi que seu filho construiria o templo e estava cumprido. E então Salomão orou. E que oração, viu? Capítulo 8, versículos 23 até os 53. É uma das orações mais longas e lindas da Bíblia. Ele começou reconhecendo: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. E fez 7 pedidos. 7. Um para cada situação que o povo poderia enfrentar. Primeiro pedido: se houver pecado e o povo vier confessar aqui, perdoa. Perdoa eles. Segundo, se houver derrota por causa do pecado e o povo também se arrepender, perdoa eles também e restaura, Senhor. Terceiro pedido: se os céus se fecharem sem chuva por causa do pecado e o povo orar, perdoa-os e manda a chuva. Quarto pedido de Salomão: se houver fome, peste, praga e o povo clamar, ouça-os e socorre-os. Quinto pedido: quando o estrangeiro vier orar nesse templo, ouve ele também, para que todos os povos de todos os cantos te conheçam, Senhor. Sexto pedido: quando o povo sair para a guerra e orar voltado para esse templo, dá-lhes a vitória. E o último pedido: se o povo pecar, for levado cativo e na terra dos cativeiros se arrepender e orar, também os perdoa e os restaura. Então Salomão estava antecipando tudo. E no final ele disse: sejam estas minhas palavras agora perante o Senhor, nosso Deus, dia e noite. E quando acabou a oração, quando ele terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E Salomão e todo o povo ofereceram sacrifícios: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Era celebração, era adoração, era alegria transbordante. Ah, e Deus também apareceu de novo a Salomão, viu? Depois da inauguração, e disse: ouvi a tua oração. Santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Mas Deus também deu um aviso sério. E quanto a ti, se andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, fazendo tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. A promessa então continua, né? Mas, tem um mas. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira se desviares de mim e fordes e servires a outros deuses, eu cortarei Israel da terra que lhe dei. E essa casa que santifiquei ao meu nome lançarei diante de mim. Israel será para o provérbio e motejo entre todos os povos. Então Deus estava prometendo, né? E também um aviso. Tinha bênção. Bênção e maldição. Né? Obediência traz glória. Desobediência, você sabe que traz destruição, como já aprendemos nos outros estudos. Meus irmãos, infelizmente,
Nós vamos ver isso outro dia, vamos ver na quinta-feira, que Salomão, infelizmente, ele não obedeceu, tá bom? E o templo glorioso, né, que ele construiu, já vou adiantar para você que ele foi destruído. Mas isso é história para depois, para outro dia. Vamos deixar para quinta-feira. Ou então amanhã. Não, vamos deixar para quinta. Né? Amanhã será outro tema. Então, por hoje, as lições são... Pega aí seu caderninho para você anotar. Primeira lição do nosso estudo de hoje. O que é que nós aprendemos, hein? Primeira, peça a Deus as coisas certas, viu? Peça a Deus as coisas certas. Salomão pediu sabedoria, né? Não riqueza. E Deus deu as duas. Segunda lição. Sabedoria vem de Deus. Anota aí. Salomão não era naturalmente sábio, né? Deus que deu sabedoria a ele. Sabedoria, então, vem de Deus. Terceira lição. Sabedoria verdadeira é saber discernir o bem do mal. Não é só inteligência, é discernimento moral. Quarta lição. Deus merece o melhor. Sim, porque Salomão não poupou nada no templo. Era ouro, muito ouro, cedro, foram anos de trabalho. E você dá o seu melhor para Deus? E quinta lição, a presença de Deus é o que torna um lugar santo. Não era o ouro, não eram as paredes, era a glória que encheu o templo. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã vamos ver a rainha de Sabá visitando Salomão. Impressionada com a sabedoria dele. Vamos também ver o começo da queda. As 700 esposas e 300 concubinas que desviaram o coração de Salomão. Tudo isso amanhã, não perca, viu? 11h30 aqui na Rádio Barroso Mix. Até amanhã. Que Deus te dê a sabedoria de Salomão, mas sem a burrice dele, né? Porque ele também cometeu um vacilo, você vai conhecer amanhã. Então que Deus te dê a sabedoria de Salomão, mas sem essa parte da burrice dele.